Então vai pegar esse termo aqui, vamos dizer que A seria um vetor, um campo que depende de x. Então F é zero, esse termo não tem. Então delta psi, ele passa a ser I beta dIA gama mi epsilon. E o delta F é zero, porque o psi ainda é zero. Então com essa primeira transformação, o que eu fiz? Eu mantive o A. Então se eu partir de um super multiplete que só tem A, só tem escalar, esse termo, a componente fermiônica é zero e a componente escalar é zero, e eu fizer uma primeira transformação, ao fazer essa primeira transformação, eu vou chegar no mesmo A, mas agora eu vou ter um psi não trivial. O ganho da componente. Claro, se o A for constante, se por acaso eu pegar um campo escalar constante, esse termo é zero. Então esse supercampo é invariante. Se eu pegar um supercampo que seja assim, só para pegar aqui, se o A não tiver derivado do espaço temporal, se o A for constante, então se eu pegar um supercampo que tenha a componente escalar constante, o espidor zero, o termo zero, então numa transformação de supersimetria, né, ele vai nele mesmo. Se o A é constante. E às vezes acontece isso. Por exemplo, um problema em que a gente tem uma configuração de a gente vai olhar o ground state do sistema, tem uma teoria de um modelo de campos, minimiza o potencial, vê que o mínimo de energia do sistema é para o campo escalar constante. Que é a espontânea simetria, teorema de Gauss. Então, se a gente pega esse background aqui, um campo escalar, espinor zero é zero, que eu faço a transformação de supersimetria, esse background é supersimétrico. O A continua sendo zero, continua constante, mesmo valor, isso produz tudo. Então, essa configuração é invariante de supersimetria se o A for constante. Então, um campo escalar constante, que os outros iguais a zero, não quebram a supersimetria. A supersimetria não é quebrada, esse vetor aí não quebra a isotropia, digamos, nesse espaço de campo. Mas se o A for um campo não constante, a gente vê que a partir de uma transformação de supersimetria, a partir do escalar, eu vou gerar aqui, depois da primeira transformação de supersimetria, o escalar não mudou. Mas aí eu vou gerar um psi que não é zero. E aqui vai aparecer o psi, que na verdade é esse delta psi. E o F continua zero. Mas agora, eu tenho um psi não nulo. Então, se eu fizer agora uma transformação de supersimetria, eu tenho psi não nulo. Então, meu A vai mudar. Eu vou parar numa linha. Ganho um novo A. O delta A agora não é mais zero. O delta psi também não é mais zero. Porque eu tenho F. Porque esse A aqui mudou. Então, eu vou ter um outro delta psi. Então, aqui eu já vou ter um psi diferente desse psi. E como o psi é não nulo, aqui depende dessa derivada de A, eu vou gerar um F. Então, se eu parto de um campo a partir do escalar, eu consigo construir todo o meu supercampo. Então, se eu pensar nesse sentido, né, que a gente está dizendo que essa representação aqui, essa representação de um campo escalar, um campo equatorial e outro campo escalar, que nós já sabemos ser auxiliar, é uma representação irredutível da supersimetria. Se eu pegar, vamos pegar assim, pega um vetor do espaço e tempo, um vetor do espaço de Lorentz, por exemplo, ele só tem coordenada temporal, tem coordenada espacial zero. Aí você faz uma transformação de Lorentz, você já pode gerar as componentes espaciais. Então, a partir desse vetor, você consegue construir os demais vetores do espaço-tempo aplicando transformações de Lorentz. A partir da componente temporal é que é a mesma coisa. Essa componente ela é capaz de, por transformações sucessivas, gerar multipletes não triviais. Está claro? Então, a partir, quer dizer, um campo que tenha um escalar e todo o resto zero, ele é uma representação da supersimetria nesse sentido. E a partir dele, por transformações de supersimetria, eu gero as demais configurações. Agora, suponhamos que eu tivesse a seguinte situação. E esse cara aqui, esse médio, se essa componente for constante, esse objeto aqui é invariante de supersimetria
quando esse A for constante. Agora, suponhamos que a gente tivesse a seguinte situação. Acabou, cara? Conseguiu? Então, essa faz assim, tá lá. Tá, vou deixar para segunda, né? Vou deixar para segunda. Mas outra, tem que pedir alguém no